estar louvando ao Senhor nessa manhã. Eu gostaria de convidar o pastor Jorge para que estivesse aqui em púlpito. Eu acho que eu vou até subir para ficar mais perto dele. Aí eu fico mais perto, né? As crianças estão voltando da sala. Estou só aguardando a projeção do culto. Hoje o nosso culto é de celebração ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que nós estamos tendo de estar na casa do Senhor, e também porque nessa manhã nós estaremos celebrando e agradecendo a Deus, lembrando do nosso centenário. Aí o irmão vai dizer assim: por que, irmão ali? Lembrar do nosso centenário, porque nós hoje estaremos inaugurando o nosso monumento ali para mais 100 anos. Para a gente lembrar de que nós somos uma igreja centenária, e daqui a um tempo, quando for os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos passarem por aqui, eles vão lembrar que nós inauguramos ali algo que eles estarão recordando. Neste momento, eu gostaria de estar convidando o pastor Gino, que nós estamos com uma alegria muito grande de tê-lo conosco nessa manhã. E ele estará orando, pedindo ao Senhor que esteja abençoando este contato espiritual que nós estamos tendo neste momento de culto e de adoração ao Senhor Jesus. Ele estará orando neste momento. Pai querido, somos imensamente gratos ao Senhor. Que tempo maravilhoso esse tempo vivido na tua casa. Já ouvimos, ó Deus, da tua palavra, ó Deus, da necessidade de estarmos conectados ao teu Espírito para nos fortalecermos, para frutificarmos e para caminharmos, ó Deus, unidos no Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, por esta manhã, quando o Senhor, ó Deus, traz até este lugar o teu servo, pastor Jonas. E nós queremos colocá-lo na inteira e total dependência do teu Espírito, para que, conduzido pelo teu Espírito, ele seja instrumento do Senhor, e aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, que os nossos corações estejam prontos para recebermos a porção da tua palavra.
continua nos abençoando, nos dirigindo, usando também a tua serva, irmã Leí, na condução desse culto. E que tudo que fizermos nesta manhã, neste lugar, seja para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos são bem-vindos neste lugar. Eu já comecei pelo pastor Gino, pedindo que ele estivesse orando no culto desta manhã. Nós temos o privilégio de ter o pastor Joás conosco também nesta manhã. Ele está acostumado lá naquela igreja grandona, ele vem de vez em quando para a igreja pequenininha, porque aí ele já pode ir dirigindo nas estradas para cá, ele pode dirigir a 60, vir observando, isso que ele falou para a gente, que ele veio observando que a terra da laranja, mas que ele não viu um pé de laranja, aí que essa laranja vem lá do Serasa. Aí nós falamos para ele que as laranjas estão plantadas nas fazendas ao redor, né? E que se ele ver, ele vai ficar admirado, né? Porque na verdade é a terra da laranja. E os nossos demais visitantes, estou vendo o Anjinho ali, que muito nos alegra, estou vendo o Gilson lá, o namorado aqui da Daiane, né? Quantas pessoas que estão conosco nesta manhã e que alegram o nosso coração. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, cultue ao Senhor conosco. Então hoje, 18/9/2022, a Bíblia Jerônimo Monteiro completa 100 anos e 261 dias. Nós contamos, irmão, nós estamos contando. Nós estamos quase com 101. Aí a irmã Janete, a historiadora, do centenário, ela fez questão de colocar ali os 261 dias que nós já vivemos após os 100 anos que Deus já nos concedeu e mais algum tempo para nós estarmos aqui propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar de falar nas comunicações. Amanhã nós teremos na casa da irmã Maria Serrati, irmã Joari, o estudo da revista da MCM, Mulher Cristã em Missão, que é o estudo de setembro, será às 19 horas, e o estudo está na página 56 da nossa revista. Não podemos perder, é ótimo. Vamos na casa lá, né, irmã Serrati? Ela está esperando, ansiosa. O irmão Joari também participa junto conosco. Ainda na segunda-feira, às 18h30, nós teremos o ensaio do coro infantil. Às 18h30, irmã Carla e irmã Daiane. Na quarta-feira, o nosso culto de oração e estudo bíblico, às 19 horas. Tem sido bênção, irmãos. Não podemos perder. Venha pedir e agradecer. Quinta-feira, o ensaio da coreografia, às 18h30. Sexta-feira, nós teremos um culto muito importante, um culto evangelístico que nós teremos lá na casa do nosso vice-prefeito, na casa do Genaldo e da Leir, da minha xará. Então, irmãos, às 19 horas, o local de encontro é perto da casa da irmã Regina André.
e da irmã Cirlei, porque dali é pertinho. Então, se alguém tiver dúvida, é só aguardar ali. E, irmãos, os nossos cultos estão sendo abençoados, porque nós estamos com a fila para podermos estar marcando os cultos de evangelização. Venha, se agregue a nós. Já vamos dar um aviso. Na segunda-feira, dia 26/9, é a próxima segunda-feira não, a outra, nós estaremos no encontro do grupo 5 da MCM, da Associação Batista Cachoeirense, em Monte Alegre. E nós precisamos saber quem gostaria de ir. Homens, mulheres, crianças, toda a igreja está convidada. E nós precisamos saber se você gostaria de estar naquele encontro, até porque nós estamos pensando em conseguir um ônibus para nós irmos e ir à nossa igreja e à Igreja Batista Central, que nos chamou para estar juntos. Então, dê o seu nome. Vamos ler a palavra. João Marcos agora vai ficar quietinho. Nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos ficar em pé. 1 Crônicas 16, 8 a 10. Vamos ler juntos? Vamos? Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulgue entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido o nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso amigo, aquele que nos encoraja, aquele que nos capacita, aquele que nos orienta em todos os momentos. Te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito Santo, por Jesus Cristo ter morrido por cada um de nós. Agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Antes de nós cantarmos o hino e dedicarmos os nossos dízimos, nós vamos ter um momento em que, quando a igreja completou 100 anos, a irmã Luzia Dites, irmã da irmã Graça, ela compôs uma poesia que foi direcionada como um presente para a igreja. E neste momento a irmã Regina vai estar lendo e ela vai estar expondo, porque a irmã Luzia, ela fez um banner e mandou para a igreja. Ele vai ficar lá no gabinete pastoral. E a irmã Luzia não pôde estar presente porque ela fez uma cirurgia de catarata e ela está recentemente operada. Então ela manda um abraço para a igreja e também a igreja quer agradecer de coração a irmã Luzia. Bom dia, irmãos. Que alegria de voltar à casa do Senhor, rever amigos, irmãos, pastores, né? Neste dia tão especial. E a irmã aí já disse, né? Quem é a nossa autora, e ela não só escreveu, mas ela ofereceu esse banner e estava guardado e agora vai ser exposto como foi falado, né?
E aqui está a nossa primeira igreja batista em Jerônimo Monteiro, 100 anos, 1921, 2021. E a irmã Luzia, nossa poetisa, Luzia Dites, ela começa com o tema que nós trabalhamos ano passado. Qual foi? Com gratidão, marchemos. Foi um ensaio, vamos lá? Com gratidão, marchemos. Nós vamos ouvir agora um pequeno histórico aqui colocado. Um século, milhões de desafios, incontáveis vitórias. Na fidelidade bíblica compomos a nossa própria história. Agora, pois, ó Deus, nosso benfeitor, graças te damos e ao nome da tua glória, para todos sempre louvamos. Saudosos irmãos dedicados, nomes que ainda ressoam, participaram do ministério na cidade de Sabino Pessoa, a pequenina e acolhedora cidade de Montes e Outeiros, nosso campo verdejante, atualmente Jerônimo Monteiro. Em 11 de dezembro de 1921, nossa PIB foi organizada. Estão documentadas no livro de Atas a partir desta data. Pastores amados se empenharam no árduo trajeto, construindo com oração e suor este gratificante projeto. Ensinando e aprendendo com a nossa família cristã, são os dignos pastores Fernando Viana Drummond, Carlos Leima, João Gomes de Oliveira, Fernando Guimarães Batista, José Rodrigues da Silva, Juvencio Francisco dos Santos, Moacir Juvencio Lopes, Daniel Machado de Souza, Rubem Lota, Samuel Luiz, Osias de Oliveira, Gerson Lopes e Gladstone de Oliveira, homens destemidos que alçaram a nossa bandeira. Com gratidão e com fervor, cantemos ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e o seu amor nos revelou. Para bem lutar, vem outorgar o teu favor e o teu domínio. Ajuda-nos a prosseguir no bom querer de teu desígnio. Aceita e sustenta-nos, Senhor, nosso compromisso de dedicação, oração e entrega de servos submissos. Que continuemos o bom perfume de Cristo a espalhar, para que muitas almas perdidas venham se contagiar. Com corações alegres festejemos 100 anos de aliança. Até aqui nos ajudou o Senhor, Deus Pai da esperança. Com júbilo de glória, seu nome louvemos e exaltemos. PIB Jerônimo Monteiro, com gratidão, marchemos. Glória a Deus, irmãos, que a inspiração do Senhor colocou no coração da irmã Luzia e que nós oficializamos nesta manhã aqui em nossa igreja. Vamos ficar em pé e cantar o hino de número 420 do nosso cantor cristão. E se você veio preparado para dizimar, para ofertar nessa manhã, o irmão poderá reverentemente estar durante o cântico fazendo a entrega. E nessa manhã, o irmão Paulinho está operado, em recuperação. Ele fez uma cirurgia ontem. E aí nós estamos sem o nosso tecladista para os cânticos, dos hinos. Então nós vamos ser instrumentos nas
mãos do Senhor para louvarmos ao Senhor neste momento. Ao mestre alegremente, irmãos, devem servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Os céus e a terra toda proclamam seu poder, milhões alegremente observam seu querer. Ao mestre alegremente, irmãos, devem seguir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao mestre alegremente, hosanas entoai, ao Deus do mundo inteiro, prostrados adorai. Qual rocha inabalável, o que ordenou no céu, eterno e indubitável, o autor da nossa fé. Ao mestre alegremente, irmãos, devem servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ao mestre alegremente, a vossa vida honrai, a fama dele ao mundo inteiro anunciai. Domínio e majestade, com honra e com poder, o reino sempre eterno, Jesus há de exercer. Ao mestre alegremente, irmãos, devem servir, ao Salvador bendito, obedecer, seguir. Ainda em pé nós vamos orar. E eu vou convidar o irmão Teodomiro que nos eleve a Deus nessa palavra de oração. Que alguém chegue o microfone até o irmão Teodomiro para que ele possa estar orando neste momento. Agradecendo os dízimos, as vidas que ofertaram e a continuação do Espírito no nosso culto. Santo Deus, Altíssimo Pai, Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui presentes na Tua casa, Senhor. Esta casa que seja usada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Essa amada Igreja Batista que gerou um Monteiro, pode ser preenchido da sabedoria do Espírito Santo, andar na luz como o Senhor na luz está, Senhor. Nos ilumina todos os nossos passos, Senhor. Não deixa nós desanimar, ter bom ânimo. Mesmo do contrário, vem, mas nós somos mais que vencedor. E nós confiamos no Pai Celestial, aquele que Pai é tudo por nós, aquele Pai que nos amou, que deu o seu Filho por nós. E nós também estamos fazendo pouco, Senhor, ainda, agradecendo pouco, Senhor. Nós temos muito que pedir. Temos que agradecer pelas bênçãos que nós recebemos, os milagres, o livramento. Senhor, nos abençoa, aguarda essa igreja, aguarda todos os líderes dessa igreja, os pastores que têm vindo aqui, Senhor, trazer a palavra, que não é pelo compromisso, nem pela obrigação, mas pelo
favor da palavra que Jesus deixou para cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também pelas ofertas, por dízimo que trazemos à casa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho feito. Só tenho que agradecer. Eu agradeço. Dê uma boa tarde para cada um de nós. Amém. Amém. Podemos assentar e nós vamos convidar nosso louvor para estarmos conduzindo em cânticos espirituais neste momento e logo após estaremos refletindo na palavra de Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Nós estamos aqui em comemoração, não é verdade? E nós estamos em comemoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que há 100 anos e 271 dias tem nos sustentado. A Ele toda a honra e toda a glória. E nós estaremos declarando que a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso estamos aqui para honrar e exaltar o Senhor. E você com suas palmas irá louvar e celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Senhor nesta manhã, agradecendo pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Se você puder ficar em pé ainda, vamos adorar ao Senhor Jesus com esse louvor.
Rendidos, nós desejamos prostrados aos pés do Senhor. Neste momento, vou passar a palavra ao pastor Joás. O pastor Joás é o pastor da segunda Igreja Batista em Cachoeiro e é aquele companheiro nosso que sempre está pronto a nos ajudar e estar conosco. É com prazer que nós queremos passar a palavra para nos falar conforme o Espírito de Deus neste momento. Seja sobre nós, irmãos meus, a graça de Jesus. Esse púlpito foi feito para alguém muito alto, né? Foi. Estou feliz de estar aqui com os irmãos. É uma alegria revê-los e conhecer alguns. Certamente a igreja se renova, alguns que chegaram depois que eu estive aqui algum tempo atrás. Alguém perguntou se eu sou irmão do Josias. Eu disse, não, ele é meu irmão. Porque ele nasceu depois. Então ele é meu irmão. Nós nos parecemos um pouco, porque somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Não é? Hoje em dia a gente já tem que explicar isso, porque por vezes tem famílias em que é filho de um, é filho do outro, mas nós ainda somos do tempo em que os filhos eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que viveram décadas juntos. Né? Prazer rever o colega pastor Gil. Deus continue abençoando. Rolanda, vai bem? Apesar ou por causa do marido que tem? Tá certo. Cheguei mais cedo, fui ali na classe da escola bíblica. Irmãos, eu não tenho pressa. Meu almoço já está pronto. Eu quando saio de casa, eu deixo tudo pronto. Entendeu? Eu deixo tudo pronto para ninguém. Não tenho pressa, não tenho fome. Então, se você tem pressa, antes de eu terminar o sermão, você sai. Não tem problema nenhum. Então eu estava ali olhando a escola bíblica e o patrimônio da igreja. 100 anos, 261? É um bom tempo, né? Está na hora de trocar esse patrimônio. Fazer um projeto para a igreja, porque essa área grande aqui, bonita. Eu já estava ali pensando num projeto, não é, irmão? Grande, alto, não é? É isso aí, um projeto bem elaborado que vamos ser, né? Quem sabe esse espaço aqui fique para ação social. A igreja precisa ter um trabalho de ação social, né? Divide, faz consultórios e tal, e também se tem gente que toca bateria, tem gente que toca bateria daqui. Teclado. O ministério da nossa igreja tem que agir, trazer gente da cidade, né, para poder ser abençoado nessas pessoas. Lá em nossa igreja nós temos um trabalho nesse sentido. Vale a pena envolver a igreja com a comunidade. A igreja não pode ser restrita a si própria, com a comunidade. Sabe de uma coisa, irmãos? Isso é tão interessante. Nós temos hoje, se você for lá na igreja, você vai constatar isso.
às segundas-feiras, a reunião das mensageiras do rei e dos embaixadores do rei. Em média, você tem sempre 40 meninos e 40 meninas. Ao menos uns 15 destes meninos, possivelmente, não são, das 15 não são de pais de membros da igreja. Mas os pais estão começando a frequentar a igreja por causa do trabalho com os meninos. As mensageiras, a mesma coisa. E alguns até, eu não posso impedir, mas fico assim pensando. Alguns até que são filhos de membros de outras igrejas e os pais resolveram ir para a segunda igreja, porque acham que a segunda igreja cuida melhor dos seus filhos. Paciência. A igreja precisa estar inserida na comunidade. Bom, mas isso não é meu assunto. Então, vamos ao meu assunto desta manhã. A igreja de Pérgamo. Lembra a última vez que estive aqui falei sobre a igreja de Esmirna? Tem até historiadora, né, que anotou aí e tal, umas coisas interessantes. Hoje nós vamos refletir na igreja de Pérgamo. Pérgamo, exemplo de igreja a ser seguido, sobre todos os aspectos. E eu estou com a sua Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia quando eu vim aqui centenário, agora estou usando. Estou quase terminando de ler. E quando eu terminar de ler essa Bíblia aqui, é a versão de vocês, e eu gosto muito, gostei muito. Nova Almeida, né? Gostei muito. Quando terminar, terei lido a Bíblia 59 vezes. E isso é muito interessante, porque é importantíssimo, porque eu descobri que eu tenho que descobrir ainda muita coisa nas Escrituras. Muita coisa. É uma alegria, portanto, falar a esta igreja. Trago um abraço para a segunda igreja. As mulheres da CIB, Cachoeiro, estão num retiro. Foram um número de 150 mulheres. Lá no Fazenda Liberdade do Chuí. Minha mulher começou de casa. Eu disse: filha, você tem a intenção de voltar? Porque eram malas. Eu fiquei preocupado. Não, acho que sim. Acho não. Volte, por favor. Volta hoje à tarde. À noite já estarão no culto. Apocalipse capítulo 2, versos de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, e o lugar onde está é o lugar em que está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto a não ser aquele que o recebe. Pérgamo significa fortaleza. De onde também vem a palavra pergaminho, material utilizado, vocês sabem disso, para escrita. Esse material é desenvolvido a partir da pele de animais. A Pérgamo atual se chama Bérgama. Está
construída a 300 metros de altitude, em um amplo e fértil planalto a 36 quilômetros do mar Egeu. Quem já foi naquela região, não é? Conhece o mar Egeu, lindo mar Egeu. Pérgamo foi capital da província romana na Ásia Menor por décadas. Plínio, que foi um historiador romano, colega do irmão, viu? Que foi um historiador romano, disse ser Pérgamo a mais formosa de todas as cidades da Ásia. Pérgamo estava construída sobre uma colina elevada, e de lá se podia avistar o mar Mediterrâneo a 25 quilômetros de distância. Era alta a colina em que Pérgamo estava erguida. Pérgamo nunca podia ser ignorada e certamente não podia ser comparada com Éfeso e Esmirna no que diz respeito a comércio, mas nenhuma outra das cidades mencionadas nas cartas de Apocalipse podia ser comparada a Pérgamo no que diz respeito à cultura. Era uma cidade extremamente culta. Assim como a igreja de hoje, os crentes em Pérgamo tinham que viver e enfrentar um ambiente religioso absolutamente contrário a tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Hoje nós temos em nosso país, em todos os cantos e recantos dessa nossa pátria, vários templos a várias deusas. Verdade? Sim. Em Pérgamo não era diferente. Havia em Pérgamo templos a vários deuses. A deusa Atenas era uma deusa. Asclépio, havia um templo também a Dionísio, ou Baco, que é chamado o deus do vinho. A Zeus, o deus dos deuses, o maior dos deuses do Olimpo. Pérgamo, na verdade, era a capital do culto a César, o imperador. Sobre um monte de 25 metros estava construído um altar, e esse altar tinha a altura de 14 metros, onde todos os dias os que moravam em Pérgamo ofereciam sacrifício ao deus Zeus. Por isso é que Jesus disse: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Essas circunstâncias todas, na vida religiosa, espiritual de Pérgamo, levou Jesus a dizer isso: conheço o lugar onde você mora. Jesus está se referindo aqui à igreja, aos crentes, certo? E este lugar é onde está o trono de Satanás. Em Pérgamo se cultuava também um deus chamado Esculápio. Ele era tido como deus da cura. Os templos de Esculápio, via de regra, eram construídos junto aos hospitais. Asclépio, que também era o mesmo Esculápio, o deus da cura, era simbolizado por uma serpente, que é hoje, inclusive, o símbolo da medicina. Se você pegar o símbolo da medicina, tem lá uma serpente, enroscada, não é? Símbolo da medicina. Superstição. É interessante que os adoradores de Esculápio, ou de Asclépio, no seu templo, eles se jogavam no chão, enquanto serpentes deslizavam sobre seus corpos, impregnando-os, segundo se cria, com o poder da cura do tal Asclépio. Eu que não ia colocar meu corpo no chão para serpente nenhuma, porque eu não sou doido, não é? Mas essa gente fazia isso. Esse
apostolado, Asclepio, segundo se diz, era filho do deus Apolo com a mortal Coronis. A lenda conta que foi ele, esse camarada, criado pelo centauro Quirion, que o educou nas artes das ervas medicinais e das curas. Se tornou o Deus mais apropriado, segundo eles, para os doentes e desesperados. Percebe, irmãos? A igreja, enquanto no mundo e neste mundo, sempre esteve rodeada, sempre, de desafios quanto a manter-se fiel às Escrituras e somente a Jesus. Pérgamo, lá no primeiro século, vivia este desafio. Ser crente em Pérgamo, a semelhança do que ocorre conosco hoje, tinha como desafio o ser fiel. Era tão intenso os cultos e a adoração dos habitantes de Pérgamo aos seus deuses. Era tão intenso que Jesus diz: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. O que acontece é que, como crentes e por vezes como igreja, nós achamos que nós moramos no paraíso. Nós não moramos no paraíso. Nossa residência não está numa ilha maravilhosa. Não temos casa em um lugar de alegria e paz. Vivemos numa terra de lágrimas. A nossa habitação não é um mundo controlado, dominado pelo Espírito Santo. Queiramos ou não, a verdade sobre este mundo em que nós moramos é a que João declara em 1 João 5, verso de número 19. Ele diz: amados, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E sabe por que o mundo inteiro jaz no maligno? Porque por vezes, como crentes individualmente, como igreja de Jesus, nós achamos que não. Vivemos como se o mundo inteiro já conhecesse a Jesus. Até crentes que não testemunham de Jesus, que dizem: todo mundo já ouviu falar de Jesus. Por ser esta a condição, é que o apóstolo Pedro nos exorta dizendo, vamos ler juntos? Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amados, rogo a vocês, como peregrinos e forasteiros. Neste mundo é o que somos. Não somos deste mundo. E Jesus disse isto quando da sua oração sacerdotal: Pai, eles não são do mundo. Estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como eu do mundo não sou. Lembra disso? Por isso é que Pedro diz aos que ele escreveu e consequentemente a nós, que a palavra nos vem através do Espírito: rogo-vos como peregrinos e forasteiros. E a característica do peregrino, do forasteiro, e alguns passam por esta cidade, e não há peregrinos e forasteiros nesta cidade, eles passam por aqui, porque peregrinos e forasteiros não têm residência fixa. Mas nós, à semelhança do Israel histórico, que esteve na Babilônia durante 70 anos, por vezes queremos nos fixar nesta Babilônia, o mundo em que vivemos, achando que aqui é o nosso lugar.
preparamos-nos para todas as coisas existentes aqui, sem nos dar conta de que não é aqui o nosso lugar. Com que dificuldade, certamente pode não ser uma realidade aqui nesta igreja, mas com que dificuldade, na minha ao menos é. Alguns, felizmente que não são todos, infelizmente que não é a maioria, mas com que dificuldade alguns entendem que devem contribuir para a obra missionária, para a salvação de vidas. Com que dificuldade alguns testemunham e alguns não fazem isso em relação à graça de Cristo ao vizinho, parente, amigos, enfim. Porque a sua preocupação está em relação à vida aqui. Tudo o que fazem tem a ver com a vida aqui. Daí não se preocuparem com a vida eterna e, sobretudo, com a vida eterna dos outros. Encanta-nos e inspira-nos o fato de que, vivendo onde viviam e nas terríveis circunstâncias que os cercavam, ameaçados de martírio, nossos irmãos em Pérgamo não temeram e não saíram de cena. Vejam, Jesus diz: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. Grava isso porque eu vou explicar essa observação de Jesus. Você não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Há duas coisas que somos desafiados a fazer, à semelhança dos nossos irmãos na igreja em Pérgamo. Primeiro, conservar o nome de Jesus como sendo um nome sobre todo o nome. Não é só cantar no templo, mas mostrar pela nossa vida. E hoje falou-se um pouco sobre o fruto do Espírito, e lá na classe dos jovens eu estava lá, o moço me perguntou, não é? O que é que o fruto do Espírito faz em nossa vida? Ele revela, ele demonstra ser vivido, claro, né? Que nós pertencemos a Deus e somos diferentes. Então, conservar o nome de Jesus, esse é o nosso primeiro desafio, como sendo o nome sobre todo o nome. Continua sendo tarefa, principal da igreja, proclamar em nenhum outro a salvação. Que este nome, o nome de Jesus, está acima de todo nome, e que a este nome se dobrará todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que este nome, Jesus, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Outro desafio nosso é não arredar de crer e proclamar a necessidade de crer em Jesus, mesmo ante as grandes adversidades. A observação de Jesus, escrevendo à igreja de Pérgamo, foi: você não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês. Segundo uma lenda citada por Tertuliano, teólogo cristão romano, lá dos idos de 164, Antipas era pastor, que está mencionado, esse Antipas que morreu, na cidade de Pérgamo, era pastor lá em Pérgamo, e teria sido morto quando colocado dentro de um touro de bronze. Tem uma figura ali, tem um camarada lá dentro e tem fogo embaixo. Pois é, segundo Tertuliano, esse Antipas, o pastor de Pérgamo, teria sido colocado dentro de um touro de bronze, acenderam fogo embaixo desse touro de bronze, e ali ele esteve até que a vida expirou. Nossos irmãos no primeiro século sabiam que crer e ser seguidor de Cristo Jesus era se tornar automaticamente um réu de morte. Amados meus, igreja, é muito fácil ser crente nos dias atuais.
sobretudo ser crente à nossa própria moda. Se formos crentes segundo a palavra de Deus, aí não, aí a gente vai ter muitas dificuldades. Mas é uma igreja que chegou aos 100 anos e 261 dias, não pode se dar ao capricho de não ser incomodada pelo fato de ser igreja. E crentes que participam de uma igreja centenária não podem viver de modo tal a que a luz de Cristo não seja vista na vida de tal crente. Vocês têm um grande desafio. Além do privilégio, um grande desafio de, como igreja centenária, proclamar a todos os cantos e recantos desta cidade, do estado, do Brasil e do mundo, a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Há crentes que estão prontos para falar de Cristo numa roda de crentes. Numa roda de crentes, falam de Cristo com facilidade, abertamente e tal, mas nenhuma palavra quando se trata de estarem rodeados de não crentes. Há duas piadas nesses dias que nós estamos vivendo, para mim são piadas mesmo, e pode ser que não seja para você, mas há duas piadas que eu já ouvi neste tempo que nós estamos vivendo, que antecede a política, e eu não tenho nada a ver com política, e nem com candidatos, e nem com partidos. Eu sou pastor e nada mais. Mas uma das piadas é a seguinte: vamos falar de política hoje para não sermos impedidos de falar de Jesus amanhã. Quem disse que alguém vai nos impedir de falar de Jesus? Quem foi que disse isso? Lembra daquele cântico, não sei se cantam aqui, a igreja vem, como aquele que brilha como a luz do sol, a sua face é um resplendor de glória, Deus derrama glória, porque a igreja vem, conta as portas, mas para a gente só canta, porque alguém diz, vamos falar de política hoje para a gente não ser impedido de falar de Jesus. Na verdade, nunca em nenhum tempo da história a igreja, crentes foram impedidos de falar de Jesus. Mesmo quando isto lhes custou o que custou a Policarpo, lembra que eu falei sobre Policarpo, quando falei sobre Esmirna, e agora o pastor de Querpa. A igreja nunca foi e nunca será impedida de falar de Jesus. Não importa quem seja o partido, o governante, não importa, a igreja estará sempre proclamando a graça de Cristo. Eu não preciso falar de política hoje, eu preciso falar de Jesus. É de Jesus. Outra piada que eu acho sem graça desses dias é: vamos votar para que as igrejas não sejam fechadas. Igreja fechada? Pode até fechar templos, mas a igreja não. Mas eu fiquei a dizer lá na minha igreja um dia desse: por que eles estão se importando com se a igreja pode ser fechada? Vamos agora pensar em igreja que templo. Se a igreja pode ser fechada, ela está aberta e há centenas de crentes que não frequentam a igreja. Não vem? Tem gente que faltou aqui hoje de manhã? Tem? Alguns têm justificativa? Sim. Outros? Não. Simplesmente ficaram em casa. Isso acontece na minha igreja também. Nossa igreja é uma igreja grande. Tem 100 pessoas desaparecidas e 100 que vão lá de vez em quando. E se você tivesse todos os membros da segunda igreja batista que achou da Pimirim no culto, nós teríamos que fazer um outro templo maior do que aquele. Mas a história de que vamos falar porque para que ninguém feche os templos, mas os templos estão abertos e os crentes não vêm. E é claro que eu estou me referindo a muitos crentes, não a vocês que aqui estão.
Portanto, que fechem os tempos, se isso implicar em que vai haver um despertamento espiritual na igreja de Jesus. A minha conclusão é que somente seremos fortes em relação aos desafios externos que temos como igreja, se vencermos nossos desafios internos. Veja só o que diz o verso 14 desse Apocalipse 2. Querem ler comigo? Vamos ler? Vamos? Tenho, porém, contra você algumas coisas. Está ali em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Vejam, os desafios internos. Ele não disse, Jesus não disse aqui para a igreja interna, tem gente aí na cidade se prostituindo. Tem gente na cidade comendo coisas impuras. Ele diz, tenho porém contra você, igreja, estão aí no seu meio. Se não vencermos os nossos desafios internos, não seremos vitoriosos nos desafios externos. O primeiro desafio da igreja é discernir entre o santo e o profano. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no seu meio, ou em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos. Somos desafiados, meus amados irmãos, eu e vocês, a parar de nos alimentar com os manjares deste mundo, à semelhança do que fez Daniel. A doutrina de Balaão, vocês conhecem Balaão, que é parado aqui, não é? A mula, a jumenta precisa olhar. Tem gente que só a jumenta para alertá-los, né? Não ouve nada. A doutrina de Balaão, certo? Era essa: comam o que é sacrificado aos ídolos. Centenas de filhos de Deus se alimentando dessa comida nas redes sociais, na internet, de modo geral, na TV, nas casas de shows, festas em geral. Aos que vão não somente comer a comida dos ídolos, mas eles vão lá e adoram aos próprios ídolos, gastam para estar com eles, gostam dessa comidinha. Ou vocês acham que não tinha nenhum crente? Termina hoje, né? Acho que sim. No chamado Rock in Rio. Não tinha pouco. Ao menos na minha igreja tinha um ou uma. Vejam, meus amados irmãos, a comida do ídolo. Eu, claro, estou neste mundo e não tenho como deixar de ver algumas coisas, e algumas eu até quero ver, para saber como é que é, mas só não provo. Eu fico, e assim, quando eu vejo aquela, e tem gente que gosta de rock, paciência, eu não gosto. Quando eu vejo aquele negócio lá, com toda aquela gente gritando, aquilo parece um inferno. Mas os crentes foram lá, pagaram para fazer, para ir lá, pagaram, e não pagaram pouco. E muitos desses que lá foram e pagaram para estar com seus ídolos e comer deles a comida que eles ofereceram, muitos não dão um centavo para a obra de Deus, quer em termos de dízimos, quer em termos de ofertas para a obra missionária, mas pagam
para se alimentarem. Pagam os ídolos para que os ídolos os alimentem. O segundo desafio é viver uma vida santa. Primeiro, é discernir entre o santo e o profano. O segundo é viver uma vida santa, rejeitar a vida de impureza. Que tipo de impureza? Todo tipo. A impureza do corpo, ele fala aí de prostituição. A impureza da mente, que você vê e que ouve, e a impureza da alma. A impureza do corpo, a impureza da mente e a impureza da alma. É impressionante. Algum tempo atrás, e eu sou desse tempo, tenho 71 anos, nem parece, né? Para de dizer que eu tenho 80. Vamos se tivesse, talvez já estivesse na glória. Veja, eu sou do tempo em que, gente, dizer que alguém tinha se divorciado da igreja era um escândalo. A senhora também? A senhora? Não, a senhora também é desse tempo. É desse tempo. Então, era um escândalo. Dizer que alguém, uma jovem, ficou grávida, gente, não pode. Nós somos santos de Deus. Não. Que um jovem estava bebendo, isso se tornou comum. Isso se tornou comum. É impressionante o índice de divórcios entre os evangélicos. Há quem já se divorciou e já casou tantas vezes que inverteu a história da mulher samaritana. Não é? Olha a palavra do Senhor, olha a ordem do Senhor, em Levítico 19:2. Está escrito lá? Tá, vamos juntos. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus não admite outra coisa que não seja santidade na minha vida e na sua vida. E este é um desafio. Não pense que seja fácil. É um desafio. Porque basta você colocar um pé do lado de fora da sua casa e você já tem diante dos seus olhos razões para pecar. Se você não desviar os olhos. Claro. Vem lá uma mulher seminua, você sabe. Aí não vale. Vem lá você, não é? Desvia os olhos. Vem lá o cara sarado. Acharam que ia falar só das mulheres, não é? O cara, ainda bem que eu sou sarado. Você é gelo. Não tá, não tá, a barriga tá. Ele gosta de você? Irmãos, a Bíblia diz: fuja mesmo. Fuja das paixões da juventude e da velhice também. E da javelice também. Olha que palavra do Senhor. Diga toda a congregação, não é a fulana mesmo, não. Diga toda a congregação dos filhos de Israel. Diga-lhes, fala e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ixi, já são 11 horas. Eu não gosto de relógio de igreja. Não sei para quê esse evangelho. Para ficar dizendo ao pregador aquela hora de parar. E na minha igreja não tem relógio. Aí já eles botaram lá um bichinho que fica lá girando, não tem como essa daí. Bom, vamos lá. Balaão sabia, assim, para explicar essa história de Balaão, não é? Você viu aqui antes de pouco. Balaão sabia que se o povo de Deus começasse a alimentar-se do proibido e se prostituísse com as mulheres estranhas, Deus o destruía. Se a gente não ler a Bíblia com atenção, a gente vai achar que Balaão não amaldiçoou Israel. Não amaldiçoou, até porque ele disse para o Balaque, não é? Lembra disso? Ele diz: para o povo de Deus, para Israel, não vale encantamento, não funciona.
Mas aí depois o que é que ele disse para Balaque nas escondidas? Ele disse: faz com que os homens de Israel se prostituam como as mulheres que não sejam de Israel, e faz com que eles comam o sacrificado a ídolos. Essa foi a sugestão dele. Por isso que você encontra aí, nessa palavra de Deus, a igreja de Pérgamo, vocês têm aí alguém que vai na doutrina de Balaão. Se alimenta do que é impuro e se prostitui. Porque o Balaão fez essa sugestão. E Israel, na história de Pior, vai ler a Bíblia que você vai encontrar isso lá. Israel fez isso. Quando Balaão falhou em amaldiçoar Israel, ele arquitetou este plano para que as mulheres moabitas seduzissem os homens de Israel. Isso resultou numa união blasfema, em festas de prostituição e cultos de idolatria. A informação bíblica de que Balaão levou a Israel a pecar está em Números 31, 16. 31, 16. Por isso é que em Josué 13, 22, quando Israel entra na terra prometida, nos é dito o seguinte: também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivino, porque ele, de fato, levou Israel. Sugeriu a Balaque, e Balaque fez isso, e as mulheres moabitas fizeram isso, e aí Israel, né, teve problemas sérios. O terceiro desafio é manter a sã doutrina, tá? Na carta de Pérgamo. Ele diz: além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Os caras que fazem o que Balaão mandou, e agora os que fazem o que os Nicolaitas dizem. O que é que os irmãos da igreja em Éfeso, aquilo que a turma de Éfeso odiava, era tolerado em Pérgamo? Sobre Éfeso, em 2,6 você lê: mas você tem a seu favor, é Jesus falando em Éfeso, o fato de que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Mas os de Pérgamo gostavam das obras dos Nicolaitas. Qual é o conteúdo do ensino dos Nicolaitas? Qual era o conteúdo? Por que Jesus o condenava? Os Nicolaitas ensinavam, presta atenção, o ensino dos Nicolaitas. Olha lá. Os Nicolaitas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais pecasse, mais experimentaria a graça. Quanto mais se entregasse aos apetites da carne, maior seria o perdão. Eles faziam, na verdade, uma defesa ao pecado. O crente não precisa ser diferente. Mas não é isso que se diz hoje. Ao menos se não diz, se vive. Até porque este é um grande desafio nosso como pastores, líderes espirituais, e não só pastores e líderes espirituais, mas líderes sérios da igreja, pais de família cristãs sérios, é fazer com que as pessoas crentes vivam diferente. Mas os Nicolaitas dizem: não, crente não precisa ser diferente. Imagina uma igreja que tem 100 anos, 100 anos, 261 dias, viver como qualquer outra pessoa aí fora. 100 anos de vida cristã é muito tempo. Eu sempre digo que quem não for diferente não fará diferença. Crente que não é diferente não faz nenhuma diferença no ambiente em que vive. Estou terminando, não se preocupe. As últimas palavras de Jesus a nós na carta endereçada à igreja co-irmã de Jerônimo Monteiro, lá em Pérgamo, as últimas palavras são dignas da nossa atenção. Ele diz, portanto, ainda que ele tenha elogiado, né? Ele elogiou a igreja no princípio, mas depois ele diz: eu tenho umas coisas contra você, e acerca dessas coisas ele diz, portanto, arrependa-se. Arrependa-se. Irmãos, eu não sei se vocês se dão conta disso, ou é só eu. Se sou eu, pode ser que eu esteja enganado. Existe muito pouco temor na vida da igreja, na nossa vida,
e pouco arrependimento em nosso meio, como igreja hoje. Pouco arrependimento, pouco temor e pouco arrependimento. Como pastor, por vezes informado de que alguém cometeu algum deslize, adolescente, jovem, adulto, velho. O que seria mais coerente se é mesmo na igreja, se há um pastor, se me conhecem e sabem que eu não estou aqui para julgar, estou para aconselhar e orientar, devia procurar e dizer, pastor, aconteceu isso, estou profundamente arrependido e tal. Essa sua experiência? Pouquíssimos fazem isso. Nem me lembro muito de tão poucos que são. Falta temor de Deus e arrependimento. Acredito fazendo coisas, como dizia a minha mãe, saudosa memória, do arco da velha. Nem sei se a velha tem arco. Porque velha tem arco. Lá que aquele bambolê, aquele velho ficava bamboleando, né? Gente que faz coisas, não tem temor, não se arrepende. Porque arrependimento só existe na vida de quem tem temor a Deus. Se você tem por prática arrepender-se dos seus pecados e não continuar cometendo-os, então você tem temor. Então você se arrependerá. Por isso Jesus diz à igreja lá em Pérgamo e a nós também: arrependa-se. Arrependa-se. E a outra observação que ele faz é, depois de arrependa-se, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nada há mais importante, nada é mais necessário nos dias de hoje que, como crentes individualmente, que como igreja de Jesus, a gente ouça o Espírito de Deus e, ouvindo, a gente obedeça. Irmãos, é tempo de ouvir, é tempo de abrir os ouvidos à voz de Deus. Deus fala, 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 e muitos de nós não ouvimos. Aí Jesus conclui e diz: ao vencedor, aí é o nosso vencedor, ao vencedor darei o maná escondido. E Jesus é o maná de Deus a todos os que creem. E ele diz: ao vencedor darei uma pedrinha branca sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Há uma série de interpretações, ao menos eu li 6 sobre essa pedrinha branca. Mas vou ficar com aqui, anotei aqui: nos tribunais antigos, os jurados se reuniam e a eles era dada uma sacola com pedrinhas brancas e pretas. E quando eles saíam e voltavam, né, eles depositavam sobre a mesa do juiz uma dessas pedrinhas. Se a maioria das pedrinhas fossem brancas, isso significava que o réu era inocente. Se assim era, então nós podemos deduzir aqui que o significado é que o crente em Cristo Jesus foi declarado inocente no tribunal celestial. Porque o crente em Cristo Jesus tem a pedrinha branca, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. Ele diz: ao vencedor, não ao derrotado. Não há qualquer prêmio a quem não for vitorioso, a quem se deixar quedar ante o pecado, ante as paixões deste mundo, fizer aquilo que Deus não quer. Não há nenhum prêmio a quem não for vitorioso. Sobretudo, a quem não for vitorioso
sobre os nossos inimigos. Quais são? O mundo, a carne e o diabo. Por isso é que a ordem do Senhor é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma igreja de Cristo, há uma senhora com quase 101 anos, exige-se que viva em excelência e seja o exemplo em tudo. Preservação das boas tradições, no viver neste mundo como exemplo de todas as coisas, a optar sempre pela santidade, a ser fiel nas doutrinas e não se curvar ante aos nicolaítas, a inspirar a todos pela convicção de que a recompensa da parte de Deus nos será dada. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos como igreja e que a semelhança de Pérgamo, os irmãos sejam uma igreja que vale a pena imitar, mesmo nos dias de Antipas, ou seja, mesmo nos dias de grande perseguição e até de morte, que a igreja de Cristo Jerônimo Monteiro seja fiel. Senhor, muito obrigado por tua misericórdia em falar ao nosso coração nesta manhã. Ajuda-nos a colocar em prática aquilo que temos aprendido, em nome de Jesus. Deus nos abençoe e obrigado, irmão Deus, pelo privilégio de estar aqui. Pelo preço
você vai ter o privilégio de participar, eu diria, de um dos momentos mais preciosos neste tempo do centenário, que é o encerramento da placa em gratidão a Deus pelos 100 anos da sua igreja. Certo? Não vai embora antes disso. Será um momento breve, né? Também você tem muito tempo para almoçar a tarde toda, né? Então, agora a gente vai ali fora e a oração final do culto, o culto não está encerrando, vai encerrar lá fora. Olha, presidente em exercício, tá? Lá a gente vai, né? É presidente em exercício, não é? É presidente em exercício da igreja. Lá a gente vai orar, tá? E aí quem tiver, tira foto, tá bom? Ok? Eu estava procurando aqui, quem é o membro mais velho? Não, mais antigo da igreja? Quem é? Tem mais tempo de membro, mais experiente, mais tempo de membro da igreja aqui, que está presente nessa manhã? É essa aqui? Não, essa aqui é garotinha, menina, nova, né? Quantos anos você é membro da igreja? 60. Eu tenho 69, eu comecei com 9 anos. Então é ela mesmo. Tem alguém que também? Não. Não? Mais tempo como membro da igreja, é? Então tá bom. Então vamos dar ela o privilégio junto conosco, né? De encerrar a placa. É justo? É justo? 60 anos como membro de uma igreja só? Mas tem. Tá bom. Então vamos agora todos lá? Vamos? Rapidinho? Então vamos.